Eu tive recente com um médico, tá? Inclusive acompanhando meus pais. E ele estava dando aula numa instituição e ele falou comigo, ele falou, olha, eu acho que eu vou montar uma disciplina para os meus alunos de medicina para que eles aprendam coisas como assim, bom dia, Nossa. oi, como o senhor vai? Porque os meninos estão se perdendo nesse lado. Tem uma questão de classe nisso tudo aí. Indiscutível. Veja que quem são essas pessoas que estão na universidade pública ou privada? Quem tem dinheiro? Quem tem hoje 10, 15 mil reais para pagar uma mensalidade no curso de medicina? Quem que tem grana para poder ter uma boa formação e entrar na Universidade Federal no curso de medicina? Então, a gente está falando de uma classe média, classe média alta. Uhum. Raramente você vê uma pessoa que veio de classes com poder aquisitivo menor. Essas pessoas, elas vão atender um público que não é o público com quem elas convivem a vida toda. Realidade diferente, né? No máximo, elas vão atender um público que serviu essas pessoas a vida toda. Não é uma realidade diferente, é um abismo. É um abismo entre essas pessoas. Então, eu saio de uma realidade onde eu nunca precisei tomar um ônibus para atender uma pessoa que, às vezes, vive em situação de miséria. Uhum. A comunicação precisa ser ajustada. Agora, veja, várias coisas acontecem dentro de uma consulta. Tem consulta que você vai examinar, tocar no paciente. Tem consulta que, às vezes, você já conhece o paciente, ele foi ali só para pegar um relatório e você não vai examinar. Tem consulta que o paciente vai demandar trazer 2, 3 demandas. Tem consulta que o paciente vem rapidamente só para te contar uma novidade. Mas em todas as consultas você precisa se comunicar. Então, a habilidade de comunicação não é uma coisa do médico de família, uma coisa do geriatra, uma coisa do clínico. Não, a habilidade de comunicação é mais uma competência que você precisa ter. Uhum. Senão você não vai ser médico, você vai ser qualquer coisa. Você vai ser um Google de medicina. E se você coloca isso como algo que você pode ou não treinar, ou uma habilidade que você pode ou não desenvolver, você está errado. Uhum. Se você não sabe se comunicar, você é incompetente, você é um médico incompetente, mesmo que você tenha na ponta da língua tudo que você precisa fazer por aquele paciente. Porque se você não constrói um vínculo com aquele paciente, não importa o que você vai prescrever, ele não vai fazer. Eu já perdi as contas de quantos pacientes chegam para mim do especialista que eu encaminhei. Eu encaminhei esse paciente, isso Vai aqui a gente fulano. precisa do nefrologista para nos ajudar, tá bom? Vai lá. Aí o paciente volta uma semana depois e fala assim, eu trouxe aqui para você me mostrar se eu devo tomar isso aqui. Eu falei, claro que deve, eu que te pedi para ir lá. Eu confio nesse médico, ele é meu colega. Ah, não, mas eu vim porque você que é minha médica. Isso é ouro. Porque se eu mandar esse paciente ficar de cabeça para baixo uma semana, ele fica. Percebe que o que eu precisar que ele faça, ele topa fazer, porque ele confia em mim, a gente construiu uma relação de confiança. E isso vem a partir de uma habilidade de comunicação construída e treinada desde a faculdade. Uhum. Então, você achar que é uma possibilidade eu me comunicar direito, não é uma obrigação. Faz parte das nossas competências. Igual você tem que prescrever para insuficiência cardíaca, para insuficiência renal, igual você tem que saber quando encaminhar um paciente para o ortopedista, para o neurologista, se você é um médico de família, você precisa saber se comunicar com seu paciente, você precisa saber construir um vínculo, você precisa ter competência cultural para entender a realidade daquele paciente, daquela família. Uhum. Senão, isso vai ser um Google. O paciente que vai lá para poder saber uma questão objetiva, ele joga no Google, ele não precisa de você. Ele precisa de você para construir um cuidado, e um cuidado longitudinal, que respeite a realidade dele. Se não for isso... Você está sentindo a faculdade muito técnica nesse sentido? Você falou que os professores estão com essa percepção. Eu também estou, de certa forma, com essa sensação. Eu acho que, à medida que vai assim, avançando no curso, a demanda técnica, obviamente, aumenta. Uhum. Mas existe uma preocupação muito grande do que a Ju falou aqui sobre a formação do vínculo. Uhum. Né? Pelo menos nas disciplinas que eu tive até hoje, a maior parte delas, que foi clínica e pediatria, são as disciplinas, são as áreas que você precisa ter essa parte muito bem sedimentada, né? Sabe? E agora que você tem que construir, saber escutar. Né, que você falou antes, é muito interessante. Ele falou, mas ele deixou um buraco aqui, é nesse buraco que eu preciso investigar. Você só vai saber... Isso não está no livro. Não está no livro, é na percepção, né, é na experiência ali, é treinando. E a gente tem muita possibilidade de treinar, digamos assim. Sim. A gente vai
tem os ambulatórios da UFMG, tem as unidades básicas de saúde, que são longe, por exemplo, aqui do Centro-Sul, e a gente anda um monte para chegar lá, para atender tudo quanto é tipo de gente e aprender a comunicar com vários né, níveis de saberes diferentes, de formas de comunicação. De idade, de idade, de experiência, de ficar, assim, paciente que não adere ao tratamento de jeito nenhum, aí acaba conseguindo formar um vínculo ali, mas, infelizmente, já é a próxima turma que vai entrar no próximo semestre, então já não consegue manter esse vínculo, sabe? Isso que eu ia perguntar, nesse ponto que você está da faculdade, você consegue ter um contato contínuo com os pacientes? Assim? Não, só os que estão mais graves. Fica muito mais difícil, se isso não acontece, estabelecer o tal vínculo que a gente está falando, né? Não consegue. No máximo, aqueles que demandam consultas mais próximas, porque está ajustando medicação, aí vem, sei lá, de 15 em 15 dias, de mês em mês, mas é só aquele período, durante o período, né? Virou as férias, virou o período, a gente vai ser sucedido por outra turma. Mas, normalmente, esse é o papel do médico de família, porque se você está numa unidade básica de saúde, você está vinculado a uma equipe. Isso, que a gente chama de longitudinalidade. Sim. Você está vinculado a uma equipe, o estudante passa, o médico de família fica. Assim, é o que a gente deseja, né? Às vezes não. Mas a ideia é que a vinculação seja à equipe, ao enfermeiro, ao ACS, né? O agente de saúde que está lá na comunidade, ao médico de família. Então, essa equipe é a referência do paciente. Se ele é atendido por um estudante ou por outro, o médico de família está sempre lá dizendo, olha, você vai ser atendido pelo estudante fulano de tal, mas daqui a pouquinho ele vem conversar comigo sobre o que ele ouviu de você. Porque aí a ideia é que o paciente se sinta seguro e se coloque disponível para o aprendizado daquele estudante, mas eu tô ali. Se não, aí fica mais difícil, né? Coitado do estudante, que não tem alguém para poder... Sabe uma coisa interessante que você está falando? Os pacientes nos tratam muito próximo de um médico. Sabe? A forma com que eles... Eu me apresento como te chamam de doutora? Eu me apresento, eu sou estudante da universidade, estou aqui para te atender e no final o doutor fulano vai vir completar. Mas assim, o vínculo da minha experiência é feito com a gente, não é feito com o médico. O médico, porque geralmente são os médicos da universidade que nos acompanham, não são os médicos de família e comunidade, da equipe. Então, o vínculo é formado com a gente. O médico só vem e dá a conduta, sabe? Que é o nosso professor. Então, por enquanto, a minha experiência é essa.